Boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, nós damos as boas-vindas para todos vocês, né? Para todos que estão chegando agora nessa tarde de discussões com a gente. A gente vai falar da importância das ações integradas de vigilância epidemiológica e atenção primária no enfrentamento da Covid. E a gente já dá as boas-vindas para aqueles que vão assistir posteriormente, né? Nós agradecemos a toda a equipe CESAL envolvida na realização dessa edição do Sextou CESAL, e em especial a todos nós que somos trabalhadores de saúde, né? A gente tem feito muito pela saúde do nosso país, especialmente por nossa cidade, Camaçari. A gente tem aprendido muito e a gente tem superado muito. Aline, você fechou o microfone. Aline, seu microfone está fechado. Acho que fechou sem querer. Desculpa, agora... gente. Boa tarde. Eu não sei se vocês me ouviram antes. Ouviram, sim. Pronto. Eu estava agradecendo a toda a equipe CESAL, a todos nós, trabalhadores de saúde, né? A gente faz diferença e temos feito muito mais diferença agora no enfrentamento da pandemia. E a gente tem a honra de receber no Sextou Camaçari, né, nesse nosso Sextou CESAL, a professora Maria da Glória Teixeira, que é professora titular e pesquisadora na área de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, integra a Rede Covida, que é uma rede de ciência, informação e solidariedade, uma iniciativa conjunta do SIDAX, Fiocruz e da UFBA, voltada para a pandemia de Covid. No ano passado, ela foi eleita para a Academia de Ciências da Bahia, ganhou o prêmio Fred L. Soper em Excelência em Literatura de Saúde e Educação da Fundação Pan-Americana, da OPAS, em 1994, e venceu o prêmio de Ciência e Tecnologia para o Sistema Único de Saúde em 2000. Em 2009, ela recebeu do Ministério da Saúde a Medalha de Mérito Médico da República Federativa do Brasil, e são mais de 100 publicações em artigos completos em periódicos, livros, capítulos de livros, livros organizados, entre outros. Então, muito boas-vindas, professora. A palavra está com a senhora. Muito boa tarde, é muito bom conversar com as equipes de saúde, em especial com as equipes da atenção primária à saúde e da vigilância epidemiológica. Eu costumo dizer que antes de ser professora, de ser epidemiologista, eu sou, antes de tudo, uma vigilante de doenças, né? E eu queria falar para vocês que eu fiz uma revisão bem recente sobre a questão das pandemias na humanidade. Nós verificamos que 5.000 anos antes de Cristo já tinham registros históricos de pandemias que atingiram a humanidade. Elas vêm, né, sistematicamente, a grande maioria são zoonoses, né? Ou, quer dizer, vem dos animais para nós não estamos adaptados àquele agente etiológico, então causa epidemias ou pandemias, né? E tem muitos exemplos. Eu estava conversando com a Aline, achando que, na minha geração, eu estou com 71 anos, eu não viveria, porque a última grande pandemia, já houveram outras, mas não foram tão grandes. Claro que houve a da SARS, em 2000, teve a da gripe asiática, em 69, mas nunca uma pandemia com essa magnitude de pegar os 5 continentes. Realmente é uma coisa assim surpreendente, até porque, na nossa arrogância humana, pensávamos nós, e aí eu falo a humanidade, em especial os cientistas, a partir da década de 70, metade da década de 1960 para a década de 70, de que a humanidade deixaria de conviver com as doenças infecciosas por conta das descobertas das vacinas e dos antibióticos. Nós estamos vendo, né, que realmente foi uma grande, digamos assim, basófia, como eu digo, né, porque cada vez mais, né, os agentes etiológicos que causam doenças na humanidade, eles se adaptam e, segundo a lei de Darwin, eles vêm se adaptando e se multiplicando. Quando nós pensamos nessa Covid-19, no SARS-CoV-2, ele não está fazendo, do ponto de vista dele enquanto
ser vivo, né? Ele está fazendo o que a lei de Darwin sempre diz que faz, né? Que os seres vivos fazem. Ele está se replicando, se modificando para garantir a sobrevivência da espécie. E ele está garantindo a sua sobrevivência atingindo os homens. Como é que se diz? Um ser presente em todos os continentes, e não só isso, que anda e anda rapidamente de um lado para outro, carregando este vírus. E onde ele chega, ele se replica, se passa para os outros, garantindo a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, se nós formos ver do ponto de vista da lei de Darwin, ele é realmente, ele garante a sobrevivência dele na medida em que ele dá muitos casos assintomáticos e muitos casos sobrevivem. E aí, então, esses casos vão eles vão se multiplicando e cada vez mais. Não à toa, nós já estamos com tantas variantes, né, cada vez mais preocupantes. Então, eu queria dizer que, infelizmente, né, a questão de pandemias não é uma coisa nova. Agora, uma pandemia com essa extensão geográfica, realmente ela é inédita na humanidade, porque são mais de 200 países, mais de 200 nações com problemas sérios com a Covid-19. Porque quando nós falávamos de pandemia ou epidemias no passado, a gente falava no continente europeu, mas chegou nas Américas, agora não. E atingiu muito rapidamente, em julho de 2020, ou seja, apenas 6 meses depois do primeiro caso, 6 a 7 meses depois do primeiro caso na China, esse agente já estava presente em mais de 200 países e já atingiu 4 continentes e agora já atinge 5 continentes. Então, não é fácil, ele é um agente esperto que nós temos, né? Não só que cuidar para mitigar, mas também temos que ter um respeito porque ele está colocando a lei de Darwin, né, na frente e está conseguindo, né, nos colocar inseguros, né? Imagine o ser humano inseguro, mas muito inseguro por causa de um vírus de RNA, um ser tão, digamos assim, incompleto, né? Então, isso eu queria dar essa coisa e depois começar a falar como nós estamos hoje. Por que não quer ir? Aí, a situação epidemiológica global. Desculpe pelos problemas técnicos, é porque faltou luz e eu tive que vir para a varanda, onde pegava melhor o sinal de celular, eu estou rodeando de um celular. Então, vocês veem que até avião vocês estão ouvindo passar. Mas vocês vejam assim, que nós temos mais de 200 milhões de casos diagnosticados. Possivelmente, multiplique isso por 4 ou 5. Deve ter mais de 1 bilhão de pessoas que já foi infectada por esse vírus no mundo, ok? E que a gente falou, teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Isso realmente são ondas epidêmicas ou é uma única onda que tem ondulações, ou seja, é uma onda que não está acabando. Porque quando a gente diz que tem uma onda epidêmica, em geral, a gente de casos, há um nível de número no mundo. Se olharmos isso em um país, se olharmos isso em municípios, nós não, a não ser alguns municípios, há um trabalho e outro muito, muito importante, nós, na verdade, nós estamos convivendo com uma única onda de Covid do ponto de vista epidemiológico. Eu sei que a imprensa fala a primeira onda, a onda, a terceira onda, mas são picos que crescem, mas que a onda anterior não acabou.
Basta a gente olhar o gráfico que a gente viu isso. E quase 5 milhões de óbitos. Isso para a humanidade, do ponto de vista de hoje, é muito, porque é uma doença que tem relativamente uma baixa letalidade. Tem países que chega só a 1%. Nós estamos em 2,1%, mais ou menos. Né? É, em média, entre 1%. Teve alguns locais que chegou até a 7%. Né? Por exemplo, na Itália, em janeiro, fevereiro do ano 2020, foi muito alta a letalidade, ainda estava todo mundo muito desorganizado, mas é relativamente pequena a letalidade. Mas quando atinge tanta gente, em tantos países, em tantos continentes, o número de óbitos é muito grande. Claro que nós não vamos comparar, por exemplo, em termos de letalidade, que é aquele indicador onde o numerador é o número de óbitos e o denominador é o número de casos. Por exemplo, a influenza de 2018, 2019 teve uma letalidade muito mais elevada, o número de pneumonias, mas não é corriqueiro se ter em apenas 1 ano e 7 meses, né, 1 ano e 7 meses, quase 5 bilhões de pessoas mortas por um único agente. E deve ter mais que não foram diagnosticados. Não é corriqueiro. E aí nós vamos ver, né? Eu acho interessante que o Ministério da Saúde, nenhuma imagem ela é, como é que se diz, inocente. Bota logo o número de recuperados, porque a gente vai e chama atenção o número de recuperados. Recuperamos muito, sim, por conta dos profissionais de saúde, nosso sistema único de saúde e toda a rede em termos 20 milhões de casos confirmados. Lembre-se que dengue era uma doença que a gente achava explosiva, era uma doença que nos consumia muito. Quando a gente tinha 1,5 milhão de casos, num ano nós botávamos a mão na cabeça. Essa doença nós já temos em 1 ano e meio, 20, alguma bobagem aqui, que nos deixa realmente extremamente preocupados com o que está acontecendo com essa doença. Veja só, ele agora voltou, né? Se nós formos comparar o Brasil com os outros países, veja aí, ó, mais de 9% dos casos do mundo. Mas nós temos uma população alta, mas nós somos o 6º em população. Então, tem países que estão com a incidência muito mais baixa. Nós somos o 6º em população e temos a 2ª maior incidência, e o que mais nos aflige é o 2º em número de óbitos, só perde para os Estados Unidos. Eu até achei que íamos perder para a Índia, não, a Índia tem menos óbitos registrados do que nós, certo? E o 1º em termos de taxa de mortalidade por milhão de habitantes. Então, nossa situação é muito difícil. É muito difícil mesmo. Viu? E aquilo que nós falamos é de que, veja só, isso aí é Bahia. Não é? Nós dizemos, acabou a primeira onda. Nós não acabamos a primeira onda. Teríamos acabado a primeira onda se nós tivéssemos chegado a uma taxa de transmissão bem baixa. Nós começamos a descer, passamos algumas semanas e eleva novamente. Baixa novamente e torna-se a elevar. E, na verdade, se nós formos ver pela Bahia, nós estamos já na quarta onda, só que nós estamos decrescendo com a espada na nossa cabeça por conta da variante Delta, que nós vamos fazer novamente. Ou seja, aquilo que todo mundo fala na televisão, o R0, ou seja, a taxa de transmissão não cai muito, então nós não temos muito o que comemorar. Mesmo, isso aqui, claro, que a semana 29 e 31 de 2021
da 27, isso é o delay, né, o atraso nas notificações. Isso ainda vai subir um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida que está caindo. Mas não é hora ainda de nós comemorarmos, porque essas semanas aqui estão com casos ainda represados, vai subir, né? E nós ainda temos uma taxa de transmissão muito elevada, que não nos deixa de jeito nenhum vacilar. Nós não podemos dar vacilo, ok? E aí eu fiz esse print da tela de vocês que eu falo de Camaçari, eu sempre visito, acho que vocês fazem um boletim muito interessante, muito bonito, e aí vocês têm 23 mil, quase 24 mil casos confirmados, né? 229 casos ativos. Isso é da última semana de vocês, não é de ontem. Isso foi o que eu encontrei no site, que eu acho que é de 1º de agosto, e não do dia 5 de agosto. E aí eu fui olhar em qual era o ranking de Camaçari. Vocês são o 120º, 27º município em termos de incidência no estado da Bahia. Ou seja, vocês estão trabalhando direitinho, mas nós precisamos não só continuar, mas imprimir, o que eu vou falar, mais algumas atividades de uma forma mais universal na população, para tentar realmente reduzir, se não interromper a transmissão, né? E mesmo caindo os óbitos, nós sabemos que as vacinas são boas, mas muito melhores para reduzir casos graves e casos letais, mas que a transmissão, mesmo nos casos vacinados, está ocorrendo. Não em todos, felizmente, bem menos, cai em torno de 50%, dependendo da vacina, né? Do risco de ser acometido, mas que nós precisamos continuar trabalhando. E aí eu venho para uma coisa muito pé no chão, como eu chamo a vigilância, pé de chinelo, a vigilância pé no chão, ela tem seu lugar em épocas de pandemia para mitigar e principalmente para reduzir a transmissão dos agentes infecciosos. Então, eu sei que vocês todos sabem, mas nós temos que repetir, que essa doença se pega pessoa para pessoa, gotículas de pessoas infectadas ao espirrar, falar, infecta outras pessoas que entram em contato direto com as membranas, ou seja, você entra com nariz, boca e olhos, ok? Principalmente nariz e boca. É muito a transmissão, como a gente chama, pessoa a pessoa, é uma doença de transmissão respiratória. Então, gente, eu não consigo entender como é que tem gente que não acredita que colocando uma barreira mecânica impede, pois se nós sabemos que o vírus passa dessa forma, lógico que uma barreira mecânica é a principal forma de reduzir a transmissão desse vírus, né? Também, nós sabemos que pode ocorrer uma superfície contaminada, mas isso é muito mais raro, não é? As gotas não viajam mais do que cerca de 2 metros, então, por isso que nós falamos do distanciamento, pelo menos 1,5 metro, né? E o pior de tudo é que o vírus se aproveita porque indivíduos assintomáticos e pressintomáticos têm um papel fundamental na transmissão do SARS-CoV-2. Ou seja, o vírus se aproveita, não causa doença, porque para ele não interessa causar doença, para ele interessa se replicar. E ele se replica muito bem, e são bons transmissores aqueles assintomáticos ou oligossintomáticos, né? O que dificulta o controle da doença sem o seu estrito distanciamento social. Eu não estou doente, mas eu preciso ficar distante para não pegar, e principalmente porque, se eu não sei se estou doente, eu tenho o risco de estar infectado, não doente, eu não sou caso, mas eu posso estar infectado e passando para o outro. Eu estou dizendo isso, eu sei que nós estamos na área de saúde, que todos vocês sabem, mas é porque tem esse caso aqui que eu acho que ele é muito, como é que se diz, muito emblemático.
repare só, em uma aula prática de coral, que durou apenas 2 horas e meia, com apenas uma pessoa com Covid-19. 60 pessoas estavam presentes, das quais mais de 50% adoeceram com Covid-19 confirmado, e as outras 20 adoeceram com infecções prováveis. 2 evoluíram para óbito. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque eles estavam sentadas em fileiras compactas, cantaram. Quando a gente canta lá, já perde goto, né? Cantamos muito, né, por longos períodos, o que pode ter contribuído para a transmissão viral. Quer dizer, isso não acontece em todos os espaços, lógico. Foi uma situação inusitada. Mas, se tivesse feito o distanciamento social, possivelmente 2 ou 3 pessoas se contaminariam, mas não 50, mais de 50% dos presentes. Então, mostrando aí que essa cadeia de transmissão nós temos e precisamos respeitar. O vírus quer isso e nós precisamos impedir que ele faça isso. Ok? Então, é uma situação emblemática. Né? Então, nós temos que considerar as premissas de prevenção de uma doença, de uma infecção que é transmitida pessoa em pessoa por via respiratória. Não tem muita luz, isso a gente já sabe, não sabíamos na pandemia de 18 e 19 de influenza, mas a partir da década de 30, quando o vírus da influenza foi isolado, nós começamos a aprender. Nós estamos 100 anos depois. Então, aquilo que nós aprendemos durante o século XX se aplica agora de uma forma que nós não podemos rejeitar esse conhecimento, né? O que é muito difícil desde quando tem pessoas, principalmente, digamos, a maior liderança do país, ou a contra-liderança do país, tira máscaras, inclusive máscaras de criança. Por isso que dá muito mais trabalho para nós que somos da área de saúde, porque nós sabemos que isso está acontecendo e nós temos que trabalhar em dobro, além de nos proteger em dobro, ou triplo, ou mais. Então, se a máxima exposição, quem é que vai ter? Se você está um infectado assintomático, você não usou máscara, olha quantos vírus você pode passar para o meio ambiente, inclusive pessoas que não estavam próximas, se chegar um pouquinho depois, pode ainda aspirar esses vírus, né? A mínima exposição é quando você pega e você tem máscara e o outro tem máscara. Não pode ter a outra pessoa, né, exposta. Todos têm que usar máscara, sejam vacinados ou não vacinados. Nós não sabemos todos que estão infectados. Então, a máscara vai ser, durante muito tempo, a fazer parte da nossa indumentária. Não tem nenhuma forma de ser diferente. Aqui a gente vê muito isso quando a gente faz, como é que se diz, quem é antiga como eu, e também acho que a Aline ainda pegou, apesar de ser novinha, onde está o Ali? Uma pessoa infectada, uma só, né, no primeiro quadrinho, passa para pelo menos 3 pessoas. Ela fica boa, mas aquelas 3 pessoas vão adoecendo as pessoas seguintes. Né? No final, você tem vários recuperados, não é? E aí vai ter uma transmissão com sucesso. Se você pegar uma pessoa e essa pessoa tentar, digamos, colocar esse vírus para fora, mas não tem sucesso se houver uma barreira mecânica, ok? Então, o que nós estamos propondo é a integração da APS com a BE. Claro que não é uma proposta nova, isso foi desde abril do ano passado, de 2020. Mas nós, queiramos ou não, na história do nosso país, é de trabalhar muito, e claro, teve uma demanda muito grande com a área hospitalar. Leito de UTI e leitos hospitalares.
sem dúvida nenhuma que foi muito importante isso e salvou muitas vidas. Mas, concomitantemente, paralelamente, teria que ter feito a vigilância pé de chinelo. A vigilância primária cobre 70% da população brasileira. E nós devíamos estar fazendo isso logo que tivéssemos disponível os equipamentos de proteção para nossas equipes de atenção primária à saúde. Aliás, essa integração entre a atenção primária à saúde com a VE é uma proposta que vem desde a década de 90, que em 2010, teve uma portaria muito bonita do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, junto com a Secretaria, a SAS, né, a Secretaria de Atenção à Saúde, para que houvesse uma integração. Sabemos que tem resistência que não é pequena, mas não é uma resistência por não querer, é devido ao tamanho das equipes, às dificuldades que as equipes têm. É muito trabalho, nós sabemos o quanto a atenção primária trabalha, e, em geral, eu não estou dizendo que é a realidade de Camaçari, mas, em geral, nos municípios, você tem equipes de vigilância concentrada num determinado ponto central, ou, digamos assim, equipe de vigilância, mas ela não tem uma canalização, uma capilaridade na atenção primária. E é isso que nós precisamos construir, que dentro da atenção a primária não seja só a assistência, não seja só a vacinação, não seja só a busca de faltosos para esquemas de tuberculose, de hanseníase, de hipertensão, mas que se faça vigilância cotidianamente. É muita coisa para a atenção primária fazer, principalmente para os agentes. Mas, então, nós temos que trabalhar para ampliar essas equipes, e não para jogar fora parte das possibilidades concretas que essas equipes têm de evitar novos casos de doenças transmissíveis, especialmente aquelas de transmissão respiratória, como é o caso da nossa Covid. Então, nós teríamos que fazer, né, o monitoramento, aí eu estou me colocando numa unidade básica, né, sistemático, consistente e contínuo da situação de Covid em nossa área de abrangência. Ok. Mas, para isso, nós temos que estabelecer um fluxo de informação dos laboratórios, das UPAs, dos hospitais, que passe imediatamente, entendeu? Não pode esperar o fluxo do GAU, o fluxo disso. Hoje nós temos Zap, hoje nós temos várias tecnologias de informação para imediatamente passar para o endereço de residência aquele exame que é positivo, estabelecer um fluxo próprio para que chegue na UPS. Mas não é para chegar, para botar na gaveta ou para botar no computador o resultado. É para fazer no rastreamento de contato, procurar saber aquele caso que deu positivo, seja sintomático ou assintomático, onde ele mora, com quem ele teve contato. É o que chama na língua inglesa de tracing. É acompanhar, né, para poder saber quem esteve exposto a aquele caso que estava positivo, ou seja, estava contaminando outras pessoas, né, para imediatamente adotar as medidas de contenção de transmissão. Só tem duas, gente. Além do uso da máscara em todo mundo, é isolar o caso. Ele ficou na UPA, vai estar isolado na UPA. Não. Ele é um caso moderado, vai para casa. Fique em casa, mas fique isolado. Claro que nem todas as casas têm condições de isolamento, caso. E aí é que precisa do poder público, que não é só da saúde, é de todo o sistema público, e aí eu falo de todas as áreas, para dar um apoio técnico, a UPS dá o apoio técnico, e tem que ter toda uma assistência social em articulação. As escolas estavam fechadas, será que não poderiam ser espaços de isolamento ou de quarentena?
associações de bairros, às vezes tem quadras poliesportivas, né? Tem outros equipamentos sociais que poderiam ajudar a se fazer a quarentena e o isolamento, porque não adianta a gente fazer só o rastreamento se não adaptar, dizer, gente, é um período curto, são 14 dias, são 10 dias, dependendo do dia que a gente pega o caso ou o contato, para fazer aquilo, porque é necessário para evitar que passe. Só assim nós poderemos realmente reduzir o poder de transmissão, como chama, a força de transmissão que esse vírus tem, impedindo que pessoas infectadas tenham contato com outras pessoas que não tiveram a doença ou que tiveram, mas não tiveram imunidade. Porque esse danado desse vírus ainda tem isso. Tem pessoas que têm infecção e não têm uma imunidade duradoura. Então, tem que sempre, né, impedir o contato das pessoas infectadas, por isso que eu comecei do beabá, com aquelas outras pessoas que não estão infectadas ainda. Tem que estudar. Cala a boca. E, além disso, nós temos que acompanhar na nossa área de abrangência se há indício de aumento de transmissão em uma área. E, às vezes, o lockdown, às vezes, não precisa ser feito no município inteiro, mas é preciso ser feito numa comunidade. Tem que conversar com o prefeito, conversar com as lideranças, como é que nós vamos trabalhar nessa área específica, onde tem aglomerado de casos, para fazer alguma coisa que possa impedir que esse aglomerado de casos saia distribuindo, né, o vírus pelas outras comunidades. Né? E aí o que a gente propõe é ampliação. Na medida em que vamos acompanhando, podemos também ir ampliando as ações de controle em áreas geográficas contíguas. Não é? E, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar, eu já disse, eu já não aguento mais de repetir, que nós temos que repetir sempre o uso generalizado de máscaras faciais de boa qualidade. Nós temos que ensinar que tem realmente que cobrir o nariz e cobrir a boca, que isso é o mais importante. Né? Se as populações vulneráveis não dispõem, como é que nós vamos trabalhar com isso? Buzinando nos ouvidos do prefeito, nos ouvidos das lideranças, nos ouvidos dos deputados, mas nós temos que fornecer, porque nem sempre tem, além da questão do negacionismo. Quer dizer, nós temos que ficar repetindo, assim como nós repetimos para nossos filhos. Tem que escovar o dente, até eles aprenderem com 4, 5 anos. Nós passamos 4, 5 anos ensinando. Não é assim? A gente é igualzinho, a população está precisando de mães e de pais, né, que escove o dente, use máscara, distanciamento, não faça o paredão, não faça aglomeração, tem que ficar repetindo sempre isso, porque é a forma que nós podemos usar toda a nossa força do SUS para reduzir a disseminação da doença e a ocorrência de casos. Claro, nós só vamos diminuir realmente o número de óbitos e de internamentos se nós reduzirmos o número de casos. A vacina está ajudando, mas não vai fazer tudo. Agora nós estamos mais organizados. Precisamos pedir aos gestores que coloquem mais recursos humanos, recursos diagnósticos, recursos de tecnologia na nossa atenção primária à saúde, para que atue de uma forma mais satisfatória. Além disso, a vigilância tem que sair do seu quadradinho, como sempre saiu, não é de hoje, para orientar os locais de trabalho, supermercados, fábricas, né? Onde tiver, para fazer a vigilância epidemiológica também nos locais de trabalho. Né? É fundamental isso, né? A vigilância nas escolas articuladas à APS. Nós sabemos que nós estamos voltando às escolas e que isso é um risco para os trabalhadores de saúde que estão sendo vacinados,
mas também que pode levar para as famílias. Então, essas escolas, principalmente as escolas públicas, têm uma capilaridade muito grande. É preciso uma articulação local com a atenção primária, para os profissionais de saúde estarem dentro das escolas, orientando, trabalhando junto, de braços dados, com os trabalhadores da educação, né, com os trabalhadores da assistência social. Se nós os três setores, não derem os braços, nós vamos ter problema, sim, com o retorno às aulas. Então, verificar, olhar, incentivar, conversar com os pais, seja por Zap, seja fazendo de forma distante, algumas reuniões até no meio da rua, mas cada um no seu canto, cada um com sua máscara, para poder orientar, né? Eu vi que também uma coisa bonita, que Camaçari tem muito pouco faltante de segunda dose, não é verdade? Achei bem legal. Viu que eu olhei os dados de Camaçari, tem pouco, mas manter a busca ativa de não vacinados e faltantes da segunda dose, isso é importante, porque quem toma a segunda dose tem menor risco de adquirir a doença, a infecção, e tem menor risco de fazer caso grave, então tem também menor risco de transmitir para o outro, né? E implementar ações de educação e saúde, a gente tem que falar para as equipes que trabalham na educação, olha, gente, é igual ensinar a escovar o dente, repetir, para manter viva as questões, as medidas de contenção da transmissão. Nós só vamos e quisermos com as equipes de saúde, não só da atenção primária, mas precisa de decisões políticas e de recursos humanos, recursos financeiros, recursos de insumos laboratoriais, proteção. Então, nós temos que trabalhar todos juntos, lembrando e não ficar falando só de UTI, de leito de UTI, ocupação de leito de UTI, desocupação de leito de UTI. Isso é um indicador importante, mas ele não pode permear tudo e dominar o nosso coisa. E temos que garantir, eu não posso garantir, não é a linha, coisa, né? Isso tem que ser uma premissa do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e das secretarias municipais. Nós temos que garantir a proteção dos profissionais de saúde que vão para as comunidades e que trabalham no seu dia a dia para usar de forma correta e ter sempre a proteção com as medidas de higiene, máscara, como é que se diz, o que for necessário, dependendo da atividade que vai desenvolver. Coloquei num slide só, já ia falar transparência. Tem que chamar a atenção disso. Ninguém pode ir de corpo aberto fazer um trabalho de redução de transmissão se não tiver bastante protegido, ou convenientemente, ou adequadamente protegido, ok? Aí vamos falando um pouquinho das variantes, né? O que é que nós estamos propiciando ao vírus? Quanto mais ele se replica, mais ele muda para garantir a sobrevivência da espécie. E o que isso tem a ver com a gente? Todos nós sabemos, né? Pode ser, ele faz mutações que às vezes não presta para nada, né? Mas ele pode fazer mutações que o transformem numa nova variante. A nova variante é aquela mutação capaz de, digamos assim, tentar impedir que nosso sistema imunológico reaja. Então, é isso que eles querem, né? Então, eles vão fazendo mutações capazes de garantir a sobrevivência deles, né? Então, pode ser que cause mais mortes. A P1, que foi a nossa de Manaus, foi uma variante extremamente grave. Não foi à toa o que aconteceu em Manaus, não é? E pode alterar o padrão clínico e epidemiológico, né? Por exemplo, pode passar a afetar pessoas mais jovens. É o que parece que essa Delta está fazendo. Mas a gente tem que dizer também, mas se na onda, né? Ou na ondulação passada, os mais velhos foram mais atingidos, eles agora têm os mais novos que não tinham anticorpos. Então, nós ficamos um pouco na dúvida.
se é porque tem anticorpos os mais velhos, ou se é porque os novos, a variante está gostando mais de infectar mais jovens, né? E, às vezes, ainda, a menor capacidade de detecção em testes laboratoriais. Eles podem fazer variantes que a genotipagem fica difícil, que, às vezes, a detecção pode ser difícil. Isso eu não estou dizendo que é essa variante Delta, não. Estou falando variantes de uma forma geral, ok? Porque o que é que o vírus quer? Escapar do quê? Do nosso. Quer escapar. Quando ele escapa do nosso sistema imunológico, ele está garantido que outro vírus, claro, da mesma espécie, venha nos reinfectar. E não responder bem nem aos anticorpos monoclonais, não estou falando nem às imunoglobulinas, e até soros de convalescentes, que foi uma estratégia terapêutica pensada muito que seria bom dos casos graves, injetando, né, fazendo soro, plasma de convalescentes, mas que não deu muito certo, porque a própria imunidade, ela produzida pelo SARS-CoV-2, ela é meia lá, meia cá. Não é à toa também que as vacinas têm entre 53% e até 90% de eficácia. É porque o vírus ele adora escapar do que a gente pode desenvolver, tanto do ponto de vista do nosso corpo, como também do ponto de vista da biotecnologia, para tentar impedir ou reduzir a transmissão dele. Então, é isso aí. Nós estamos querendo ver se a gente para em 2020 e 2021 não aconteça isso com a gente. Nós estamos no meio do ano, nós estamos reduzindo os óbitos, o que nós precisamos agora é reduzir a transmissão, aumentar a cobertura vacinal, não deixar ninguém sem segunda dose. Eu não estou colocando tudo nas costas dos trabalhadores de saúde. É importante lembrar que isso depende de governos, de gestores e de nós, enquanto trabalhadores de saúde, para orientar e para defender a ciência, né? Não à toa que nós dizemos que conhecimento é fundamental. Nós não queremos que isso aconteça em 2021 e de 5 membros de uma família só sobrem 2, não é? Então, é isso que nós não queremos que continue acontecendo em 2021. Obrigada, era isso que eu queria para você. Não trouxe nenhuma novidade, mas muita veemência para pedir para todos trabalharem muito. Oi, professora, gratidão. Na verdade, a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre o Covid, né? A gente sabe algumas coisas, mas a gente tem muita coisa ainda pela frente. E essas falas, elas nos lembram da importância da gente observar os dados e lembrar que tem uma situação fora de Camaçari que é importante que a gente analise comparando. Tem a própria situação de Camaçari de outros territórios, que quando a gente fala de um bairro e de outro, a gente vê realidades, às vezes, muito diferentes. E muito mais do que isso até, né, a importância das ações de vigilância que a atenção primária já faz, e que às vezes a gente não sabe que está fazendo como vigilância ou a gente não reconhece que está fazendo como vigilância, como é o próprio monitoramento de casos, a própria notificação de casos. E o Covid chama a gente, né, para isso, para que a vigilância epidemiológica ela esteja mesmo dentro da atenção primária e a gente consiga atender bem a nossa população. A atenção em saúde em Camaçari tem se organizado para buscar fazer isso, né, para monitoramento, para melhorar esse monitoramento, para ampliar a testagem, mas a sua fala ela é muito relevante, porque ela lembra para nós, ela sacode a gente, assim, vamos lembrar aí, que esse casamento ele já existe e ele tem que cada vez mais se afinar e ser muito melhor. Perfeito, Pro. Gente, eu abro agora para as perguntas de vocês. Quem quiser abrir o microfone e fazer questionamentos. Tinha uma colega, Rinalda, acho que era Rinalda, Rinalda tinha colocado a mãozinha logo no começo, não sei se foi por acidente, mas se quiser colocar seu questionamento ou no áudio ou no chat, se vocês fizerem no chat eu vou falando aqui, tá?
No chat a gente tem vários colegas colocando, né, da importância do tema. E tem as falas de Ana Paula coloca educação e saúde juntos, né? Isso realmente é muito importante. Mas fiquem à vontade para fazer questionamentos, colocações. É uma oportunidade a gente estar com a professora Glória, que o grupo de pesquisa dela brinca muito, que ela tem o apelido de Dama da Vigilância. Eu disse no grupo que eu ia falar isso, porque o Ministério da Saúde já brinca com ela, porque a experiência da professora Glória em vigilância epidemiológica, assim como a do chefe Edgar, que a gente chama de professor Edgar Cruzoé, que trabalha com a gente em Camaçari. Acho que ele pode não estar assistindo agora, Pro, mas ele é na parte da nossa equipe. Eu vi. E vocês dois são bons exemplos para nós. Então, eu encontrei com ele. Só queria dar um tchauzinho. Olha, pessoal, podem ficar à vontade, perguntar, entendeu? E, além do mais, podem complementar, porque vocês têm muita experiência. Eu sei que eu estou falando, fazendo nós para Vigado, mas eu sempre falo com veemência para poder animar. E eu queria que vocês perguntassem e colocassem a experiência de vocês também. É muito importante. Verdade, Pro. E essa lembrança aí dos investimentos em recursos humanos, né? Essa iniciativa da diretoria de planejamento, de fazer o sextor, essas ações de educação, elas têm que ser cada vez mais ampliadas, né? A gente precisa conversar sobre essas coisas. Com certeza, porque não depende só da equipe de saúde, tem que o gestor, né? O Consórcio Nordeste está colocando parte dessas coisas que eu coloquei aqui para os governadores, né, assumirem como uma estratégia importante o fortalecimento da articulação da vigilância com a APS, como uma política da APS, da iniciativa da APS, mas de estimular como uma política de Estado. É uma pena que o Ministério da Saúde esteja perdendo tanto na sua função de coordenação do Sistema Único de Saúde, porque poderiam sair notas técnicas, né, bem relevantes para poder estimular e, claro, vai continuar tendo leito de UTI, leito hospitalar, mas não se pode falar só nisso. Você vê que a televisão praticamente não fala de rastreamento de casos, praticamente não fala de isolamento de contatos, somente quantos leitos de UTI foram ocupados. Não é só leito, né? Necessário, né? Mas é preciso reduzir a ocorrência de casos. Só isso vai reduzir a ocupação dos leitos, não é? Quanto menos caso grave, óbvio. Exatamente, o objetivo é bem esse. Então, a gente está Professora Ana pela UTI, porque foi uma coisa... Pode dar o foco, tem que mudar o foco. Uhum. Ana Paula... E parte desses recursos tem que vir para a atenção primária. Quer dizer, porque leito de UTI é caro, a atenção hospitalar é muito cara. Então, para reduzir o custo de lá, tem que investir para poder reduzir o custo, né, da grande. Não tem mágica, é uma coisa como 2 e 2 são 4. Agora tem que investigar também em recursos humanos e também em tecnologia. Lembrar, né, como vocês já usam aí rotineiramente, que o diagnóstico rápido, né, que o teste rápido possibilita a atenção primária saber na hora se alguém teve ou está com Covid e tomar as providências. Para isso, precisa que as pessoas estejam treinadas para fazer o teste rápido, treinadas para fazer as medidas indicadas para cada situação específica. Porque não é só repetir isso, não. Olha, essa situação aqui é diferente, são 2 na família, não tem quarto, não tem, né? Chama quem é que vai nos apoiar para resolver. Tem que ter um apoio institucional e da sociedade. Tem que ter uma articulação com a comunidade. Não é? E não é fácil, isso a gente falando é fácil, não é fácil, não. O dia a dia
é muito complexo, mais complexo, às vezes, do que uma unidade hospitalar, porque é articulação com pessoas que não são da equipe, são pessoas de fora da equipe. Não é fácil fazer isso, agora tem que ser feito, senão nós não vamos superar, mesmo conseguindo vacinar. Além disso, nós precisamos vacinar pelo menos 75%, 80% da população, não é só dos maiores de 18 anos. Então, temos que vacinar também de 12 a 17. Mas fale, Aline, desculpe. Não, o que a senhora está falando está dentro do tema, com certeza. É só porque tem uma fala de Ana Paula aqui, ela queria que a senhora colocasse sobre a importância do bloqueio localizado para o controle da pandemia. Eu acredito que ela está falando de bloqueio vacinal. Que no caso de Covid, se nós tivéssemos uma vacina boa para fazer bloqueio vacinal. Veja só. A gente tem um caso de sarampo, a gente sai vacinando. Ô, gente, é uma resposta linda. Mas nós não temos uma vacina tão boa quanto a vacina de sarampo. O vírus do sarampo é um vírus muito estável. Ele é muito antigo e muito estável, ele não faz variante. Então, a vacina de sarampo está sempre valendo. Agora, nós estamos com uma suspeita de que pessoas que foram vacinadas na infância podem estar perdendo anticorpo quando chega na idade depois dos 50 anos. Mas isso é uma suspeita. Mas essas vacinas que nós dispomos de Covid, elas não são, como é que se diz, apropriadas para fazer bloqueio. Por quê? Porque elas dão imunidade muitos dias depois, né? Precisam de 2 doses, e a eficácia ou a efetividade dela não é essa Coca-Cola, não é essa Coca-Cola toda. Elas são muito importantes, mas muito mais para reduzir óbitos e casos graves. Então, ela não bloqueia a transmissão. Você pode sair, quer dizer, você teve um caso, você vacina a casa toda, entendeu? A transmissão vai continuar se dando até aquela pessoa fazer o anticorpo e depois a segunda dose. Então, ela não é apropriada para fazer bloqueio vacinal. Então, por isso que o bloqueio tem que ser o bloqueio via afastamento, isolamento de quem está transmitindo, quarentena de quem teve contato, observação, monitoramento e realizar os testes. Por exemplo, se na minha casa eu estou com uma pessoa positiva, aquela pessoa deve ficar no quarto, seja na minha casa, seja em algum lugar, para não ter contato, receber o alimento na porta, ter lá o seu banheiro, tudo, até passar a fase de contágio, que vai desde o momento do período de incubação, do período de incubação não, 1 ou 2 dias antes de começar a doença, até 10 dias depois. Ok, né? Aí você vai observar todas as pessoas que tiveram contato, que a gente chama de rastreamento. E fazendo o teste rápido, mesmo que as pessoas não tenham, como é que se diz, sinais e sintomas. A cada 24 horas, 48 horas, o melhor é 48 horas, que é factível, né? Você fazendo para ver se alguém está começando a contaminar, para você isolar também, para não passar para outro. É isso que a gente está tentando, não bloqueia tudo, lógico, né? Mas se eu estou, como é que se diz, o caso está isolado, a quarentena significa que quem está em casa está usando máscara o tempo todo, não está comendo na mesma mesa, né? Está tomando banho, num momento é um, depois que passa um tempo é outro. Então, fazer esse tipo de orientação para que não haja integração entre os que estão em quarentena. E dentro da disponibilidade de antígenos e testando. Teve algum positivo? Imediatamente fazer o mesmo procedimento. Vai reduzir a transmissão. Lógico que não é essa Coca-Cola toda igual uma vacina de sarampo, né? De jeito nenhum. Mas o bloqueio vacinal é uma coisa linda, porque a gente enxerga o resultado do nosso trabalho imediatamente, né? Imediatamente, né? Fazer uma campanha contra sarampo para, como é que se diz, impedir uma epidemia,
É o resultado, a gente enxerga o resultado, vai caindo, 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 vai a zero. Basta que você tenha uma boa cobertura vacinal. Mas, com Covid, nós ainda não temos. Pode ser que chegue o dia que tenhamos uma boa vacina. Se bem que dizem os virologistas que, como eles fazem muita mutação, é um vírus muito instável, dificilmente nós teremos uma vacina com a efetividade de uma de sarampo, de tétano, né? Não temos, não teremos por conta da instabilidade do vírus. Vai ser mais semelhante, possivelmente, ao da influenza, que a gente tem que se vacinar todo ano. Eu não sei se eu lhe respondi, foi a Ana Paula que perguntou, não foi? Foi. Mas a Ana Paula complementou aqui, Pro, eu acho que eu não entendi bem. Ela, na verdade, estava falando da estratégia, por exemplo, do lockdown, quando ele é localizado, como uma estratégia para bloquear a transmissão de casos. Sim. Veja só, se eu estou numa comunidade onde tem, digamos, um cluster, você está vendo, você fez a orientação numa residência, eu também está tendo caso. Então, você tem que trabalhar com a prefeitura, com os órgãos da prefeitura, saber para onde aquela comunidade se dirige, e tentar fazer o maior bloqueio possível na comunidade, na área de abrangência daquela comunidade. No caso de vocês aí, por exemplo, é possível fazer um bloqueio em Monte Gordo e não fazer na sede de Camaçari. Dentro de Monte Gordo, em determinados espaços. É fácil? Não. Isso tem que ser muito bem estudado, ver o fluxo das pessoas, ver o que é possível fazer para reduzir. Nós não estamos falando que vamos interromper a transmissão, nós estamos tentando reduzir, né, as oportunidades do vírus de ser transmitido. Entendeu, Ana? Flávia Almeida, ela fala que exatamente, né, comentando essa questão da atenção primária e vigilância, que essa junção sempre foi necessária e nesse momento ela vai ser o controle diferencial da doença, né? Vai ser diferencial para o controle da doença. Pois Rinalda porque coloca... nós íamos tentando muito tempo, eu acho que, infelizmente, é numa situação tão cruel que nós vamos ter que aprimorar isso. Cada vez mais. Desculpe. Nada, Pro. Rinalda coloca aqui o questionamento dela. Ela pede para a senhora falar um pouco mais sobre o vírus Delta. Como ele se comporta no organismo. O que a gente já sabe sobre ele, né? Lembrando, gente, pouca que coisa dia muda. Primeiro, a pior dos mundos, ele se transmite com muito maior facilidade, ou seja, o R0 dele é maior do que a cepa inicial do QP1, do QP2, ou seja, ele é o delta, ele se espalhou de uma forma extremamente veloz, inclusive nos países que já estavam vacinados, né? A Indonésia, que era um país que tinha controlado a doença, está um horror com a variante Delta. Então, ele tem um poder de transmissibilidade muito maior. Tem alguns estudos, mas ainda são insuficientes. Eu estava até conversando com a Aline, mostrando que, ao que tudo indica, ele pode ter um pouquinho mais de patogenicidade, mas não está comprovada. Agora, ele se apresenta com menos anosmia, com mais espirro, tem algumas diferenças, apesar de ser sempre parecendo uma síndrome gripal, mas a anosmia não é tão frequente como era na P1 e na P0, né? Entendeu? Então, tem algumas diferenças. Agora, ele está aumentando o número de casos nesses países que a Indonésia tem uma outra área que, como é o nome, a Aline até colocou Estados Unidos, Pro. Estados Unidos. Estados Unidos está um horror a Delta. E o pior é que nos Estados Unidos a hesitação à vacina está altíssima, altíssima mesmo, sabe? Está Deus que me livre. Né? O Biden lá está oferecendo até bebida para a pessoa ir se vacinar, além de din-din, né? E um país que tem disponibilidade de imunógeno, né? Mas diz que os grupos antivacinas lá estão funcionando assim, fake news e tudo. Então, está se espalhando muito, né? Os Estados Unidos estava caindo a epidemia e agora com a variante Delta. Então, é o que nós estamos, como eu disse, com
a espada na nossa cabeça. Se a variante Delta chega na Bahia, como é que nós vamos controlar? Nós estamos com uma vacinação, o que nos deram de vacina até agora, né? Nós temos até muitas primeiras doses, mas nós temos o quê? 20% com 2 doses. E o que está mostrando é que pessoas com 2 doses têm um menor risco de adquirir a Delta, mas a nossa cobertura vacinal é muito baixa ainda para reduzir a transmissão. Então, a Delta está nos colocando muito empolvorosa, ou seja, é um momento que nós temos que ter cautela e muita ação. A Delta está chegando, não tem como ela não chegar, não tem como. No Rio de Janeiro já está um horror, né? São Paulo, já estamos em, acho que 7 ou 8 unidades federadas já tem, sendo a pior de todas o Rio de Janeiro, então, já não é só na cidade do Rio de Janeiro, onde ela está quase que já dominando os casos, mas em várias regiões do Rio de Janeiro. Então, está todo mundo muito preocupado. E Rio de Janeiro não está com a cobertura baixa, não, viu? Tá, a cobertura vacinal não é tão baixa, não é? E é importante atentar para isso, né? Nos Estados Unidos, eles colocam que a hospitalização e os óbitos estão ocorrendo em não vacinados. E aí a gente está muito aquém do que a gente gostaria por falta de imunobiológico. Então, precisa mesmo. Com a entrada da Delta, a gente precisa mais que nunca. E agora, ainda nos tiraram a nossa Sputnik, que eu estava com esperança que nós íamos aumentar a nossa cobertura vacinal, né? E não vem a Sputnik. É um negócio assim, é fora de propósito, gente. É fora de propósito. Porque isso significa vidas. Significa vidas. Né? É um negócio assim, é fora de propósito. Nosso PNI está um terrível. E vacina faz diferença, né? Trícia, que trabalha, inclusive, na coordenação de imunização do município, está pedindo para a senhora falar do impacto das fake news sobre o desempenho de serviços de saúde no combate à pandemia do Covid. Chegou a luz. Chegou a luz. Ai, que bom. Veja lá o roteador como está. Não, veja como está o roteador de internet. Não vai embora, não, com o seu... Ele não pode levar o celular dele, não, se não cai. Ele vai ficar com a senhora até daqui a pouquinho, que a gente acaba as 4. Até acabar. Pois é, os casos de reinfecção que estão pedindo, né? Reinfecção aconteceu com maior frequência nos profissionais de saúde, devido à maior exposição. Em geral, acontece depois de uns 3 meses que você teve a primeira infecção, geralmente é depois de 3 meses. A grande maioria dos casos, eles não são casos graves de reinfecção, porque, de qualquer maneira, eu acho que tem um pouquinho de proteção. Mas acontece e transmite. O problema não é só você se infectar, é você se reinfectar e transmitir durante aquela sua reinfecção. Acontece. Qual é a frequência de reinfecção? Nós não sabemos exatamente se é 20%, 30%, 40%. O que é muito difícil de se investigar isso, a não ser fazendo linkage dos grandes bancos de dados, a pessoa se infectou, porque como na segunda vez você, em geral, não se interna, né? Então, é muito difícil saber, você fica na comunidade ou vai para a UPA, então nós não sabemos qual a taxa de reinfecção. Sabemos que ela acontece, sabemos que não é infrequente, mas que não é mais grave do que o primeiro episódio, mas também não é mais grave, em geral, é um pouco mais brando. Digamos assim, em termos gerais, o que nós sabemos. Agora, ainda temos a síndrome pós-Covid, né? Trícia tinha pedido para a senhora falar um pouco desse impacto das fake news sobre o desempenho dos serviços de saúde no combate à pandemia do Covid. Gente, é um impacto enorme. É um impacto por conta como é que se diz, da desinformação. Por exemplo, é fake news dizer que máscara não protege.
E tem tanta gente que acredita nisso, até porque o nosso presidente não acredita na máscara. Não acredita ou é um genocida. E eu falo com todas as palavras mesmo, viu? Não, não tem isso, não. Ele é um genocida, porque ou será que não acredita ou é perversidade? Tirar uma máscara de uma criança é uma perversidade, né? Fake news, olha, eu recebi um vídeo de uma pessoa, um vídeo de uns 3 minutos, afirmando e reafirmando que quem se vacinou vai morrer dentro de 2 a 3 anos. E tem gente que acredita. Você imagine isso, viraliza. Isso quer dizer, fake news sempre aconteceu, né? Mentira, boatos, quem chamava boatos, fofoca, né? Mas não acontecia na magnitude que está acontecendo atualmente, e tirando como se verdade fosse. Isso tem prejudicado muitas vidas, né? Tem sido responsável por muitos óbitos e também por outras dificuldades que as pessoas estão passando. Né? Isso deve ter, eu acho que cada vez mais tem que ser regulado e tem que entrar na legislação de alguma forma, porque fake news, dependendo da fake news, pode levar à doença e pode matar. E é importante lembrar também o papel da gente como profissional de saúde e como pessoas que vão disseminando informações verdadeiras, né? A gente tem esse papel em todos os lugares em que a gente está, não apenas no trabalho. Porque realmente, interessante que eu com o WhatsApp e o resto é difícil. E quem divulga fake news, eles buscam as estratégias mais operantes para divulgar, muito mais do que nós. Que a gente fala uma verdade, a gente passou para nossos grupos, fica por isso mesmo. Quem tem interesse em fazer fake news, manda pelos robôs para milhões de pessoas, quase que simultaneamente. Isso é um crime. Entendeu? Não pode passar por robô as informações, primeira coisa. E muito menos informações falsas. Muito menos informações falsas. Tem que ser criminalizado, sim. Vamos ver no que é que vai dar. Os Estados Unidos estão andando com isso, a Inglaterra também, não é? E aqui no Brasil tem uma comissão também que está aí estudando o que fazer com a questão das fake news. É um desserviço. Verdade. Desserviço é a melhor palavra para a gente manter o debate em palavras que podem ser ditas. Não é? Ivanildo, ele coloca aqui que as variantes, principalmente agora a Delta, tem maquiado muito questões, sinais e sintomas. Acho que ele coloca com relação a essa questão de parecer mesmo mais com síndrome gripal, né? E aí, por isso, Ivanildo, também é a importância da gente lembrar. Toda síndrome gripal tem que ser pensado que ela pode ser uma Covid. E aí ele lembra que bloqueios e controles por meio de bloqueios por aferição de temperatura e muito mal aferidas, se não seria uma estratégia ineficaz, essa questão de pessoas que param portas de prédio, né? Às vezes bloqueios mesmo em entradas de cidades para fazer aferição de temperatura, se essa seria uma medida eficaz. E aí ele se apresenta aqui, eu acredito, né, como enfermeiro substituto de PSF e plantonista de uma UPA. Pode cair um pouquinho, mas já voltei, viu? Sim, eu estava lendo a pergunta de Ivanildo, né, um colega que coloca algumas questões falando dessa questão de síndrome gripal, né, que agora a Delta vem mais com cara de síndrome gripal, sem anosmia e ageusia, e ele perguntando o que a senhora acha dessa eficácia de medidas de bloqueio que usam, por exemplo, a aferição de temperatura para permitir que a pessoa entre num lugar ou não. Estratégias como essa, né? Eu até li uma crônica de Drauzio Varela, e ele dizendo, né, que as pessoas que estão com febre, em geral, não saem de casa. É uma ou outra, não é? É uma ou outra. Eu não vejo muita eficácia nisso, não. Né? A questão de passar o álcool, gel e tudo é porque pode ter uma infecção indireta. Mas o mais importante é o uso da máscara, de máscara boas, de boa qualidade. Mas o negócio de ficar medindo a temperatura, eu dou meu braço e tudo, mas porque quem tá com febre mesmo sente.
né? Em geral, não sai de casa, em geral. É uma ou outra pessoa que você vai detectar. Eu queria eu queria ver se tinha uma estatística disso. Se alguém chegou, quantas pessoas chegaram de febre e foram retornadas para a sua residência porque estava com febre. A gente não tem nenhum dado sobre isso. Eu não sei se vocês têm, eu não tenho. Não, não. Eu, na verdade, vejo mais como uma medida, eu penso sempre como algo que está lembrando as pessoas que o Covid existe. Olha, você tem que fazer diferente. Isso é. Eu estou pensando naquele termômetro mais, Ivanildo, assim, sabe? Tá lembrando assim, ó, Covid existe. Tenha cuidado. E eu tô só te dizendo assim, ó, tenha cuidado. Não é a melhor forma, mas às vezes é o que parece que fica marcado para a população. Tanto que as pessoas exigem essa questão da verificação de temperatura como uma medida de cuidado. Tem alguém aqui concordando com a gente, viu? É Ivanildo. Comigo e com você. Pronto. Mas lembra, né? Pelo menos lembra. Sim. Ana Paula coloca aqui: o que se sabe é que a máscara cirúrgica oferece baixa proteção para Delta. É verdade? Ana, eu fiquei lendo algumas coisas que o CDC está produzindo, porque os Estados Unidos, o CDC é o órgão americano de vigilância, eles fazem lá vigilância epidemiológica, principalmente, né? Que a sanitária deles é em um órgão completamente separado. E aí eles estão começando a estudar mais profundamente a Delta, e não está muito claro ainda se é uma questão que está vinculada a essa capacidade dele ter mudado, por exemplo, de gotícula para aerosol. Não me parece que está dentro dessa questão, não. É que a carga viral, ao que parece, tá? Porque a gente tem que pensar que a Delta tomou o mundo aí em julho, né? Mas a carga viral dela parece ser muito maior. Não é isso, Pro? Não sabe se é o problema da máscara, mas a esperteza do vírus. E aí a gente vai, como eles estão estudando muito, daqui a pouco nós vamos saber. Sim, com certeza. Então tem coisas que a gente ainda precisa de tempo, né? É porque às vezes a gente tira a máscara, né, rapidamente para fazer alguma coisa assim, e da outra a gente não pegava. Dessa Delta, ela está por ali e pega. Sim. Então tem que ver se ela está havendo mesmo que ela transmite mais rápido e muito mais, isso está muito claro. Agora, se as máscaras não são suficientes, não está claro. Eles colocam, o problema pode estar na máscara, o problema pode estar em alguma outra característica do vírus, né, de infectividade. Ainda tem pouco tempo para poder responder isso, porque até tem uma limitação nos estudos, né, gente? A professora falou essa questão estatística de temperatura, e isso é super importante, que a gente tem uma limitação grande de como desenhar estudos para determinadas coisas, e inclusive para o Covid também, para esses estudos clínicos. E aí, aproveitando... Tem um comentário aqui que eu também concordo. A higienização das mãos, a organização dos locais para o distanciamento social e controle de fluxo são extremamente eficazes, enquanto a aferição de temperatura tem baixíssima ou nenhuma eficácia. Exatamente. Perfeito, Flávia. Eu concordo, quem foi Flávia. Eu acho, Flávia, eu falei pouco da questão da higienização da mão, porque eu tenho a impressão que me dá, a higienização da mão se tornou realmente um hábito da população, de toda hora lavar a mão, de toda hora passar o álcool em gel, né? Isso ficou uma coisa. Agora, o uso da máscara, eu fico revoltada quando eu chego no supermercado e encontro pessoas sem máscara. Eu tenho vontade de fazer um discurso. O distanciamento, eu digo, não, olha, vamos ficar. Eu fui num serviço, numa coisa de elevador, eu não sei se tinha 1 metro quadrado, aí tinha 3 bolinhas, como se coubesse 3 pessoas ali. Eu digo, mas vem cá, é só se for para a gente dançar os 3. Só pode ir um de cada vez, gente. Porque era um espaço desse tamanho, mas tinha como se fosse o distanciamento, não dava nem 30 centímetros entre uma pessoa e outra. Então, isso que você está falando, Flávia, eu considero importantíssimo. E você escreveu muito bem. Organização dos locais para o distanciamento social, controle de fluxo, são extremamente eficazes, junto com a higienização das mãos. Perfeito. E aí, Pro, não tem perguntas agora, mas eu queria aproveitar, porque está acontecendo, colegas, aqui em Camaçari, um inquérito, a Alcione me lembrou de falar disso. A gente está fazendo um inquérito sorológico e epidemiológico, uma parceria do ISC e UFBA,
com a Secretaria de Saúde. E a professora é a coordenadora, a pesquisadora coordenadora desse inquérito. A senhora quer falar um pouquinho, rapidinho, sobre isso, Pro? Eu queria que vocês todos nos ajudassem, né, a ter acesso à população. É uma amostra aleatória que nós queremos saber. É interessante que as perguntas de investigação, na medida em que nós reunimos os residentes, os estudantes, nós aumentamos a nossa perspectiva. Nós queremos saber o quanto o Covid atingiu a população de Camaçari, detectando IgG e IgM, né? Queremos saber se essas infecções foram mais de cunho familiar, porque nós vamos estudar as famílias, né? Ou seja, se nas casas onde teve uma pessoa, quantas pessoas a mais foram infectadas? Mas não só isso, nós vamos ver também quem tem IgM positivo. Eu chego na casa, está com o IgM positivo e o IgG negativo. Então, nós vamos fazer o teste rápido para saber quanto tempo o IgM pode ser um bom detector de infecção ainda ativa, né? Então, isso é importante. Nós vamos fazer essas análises vendo estratos sociais, idade, sexo, né? Comorbidades. Então, é um estudo amplo, né? Pega os 82 bairros, né, de Camaçari, os distritos sanitários, é uma amostra aleatória. Então, eu espero aqui, assim que nós começamos agora, viu, a coleta de dados. O estudo a gente já vem organizando há um tempo, mas a coleta de dados começou tem poucos dias. Então, de dar algumas notícias para vocês, e que nós precisamos de todos vocês para sensibilizar a população, para atender os nossos entrevistadores, não recusar, né, diminuir a recusa. Eles têm todo o direito de recusar, tem um termo de consentimento livre e esclarecido, só aqueles que quiserem participar irão participar, mas nós achamos que uma conversa de profissionais de saúde com eles, agentes, de todos os profissionais, pode sensibilizar para termos uma maior adesão da população. Bom? Nutri Márcio colocou aqui que ele sabe que é um tema complexo, mas ele gostaria de saber se tem alguma novidade sobre tratamentos farmacológicos na Covid, em especial a ivermectina. A novidade é que não funciona. E a ivermectina, viu? Todos os trabalhos dizem que os trabalhos que disseram que tinham, eram trabalhos com pouca, como é que se diz, com pequeníssima amostra, não tinha um intervalo de confiança confiável, né? Foi feita até uma revisão sistemática completamente furada. A ivermectina não funciona nem como tratamento precoce, nem como tratamento no curso da doença. Ela não funciona. Isso não é um conhecimento de Glória Teixeira, esse conhecimento é sabido desde julho de 2020, certo? Eu não sei por que ficaram com esse negócio do kit cloroquina, do kit ivermectina. Não tem, apesar de ter tido essa suspeita de que funcionaria, os estudos mostraram claramente que não funciona. Nem a ivermectina, nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina, nem agora um hormônio que eu esqueci o nome, que é um hormônio que estão tentando, que também está mostrando que não tem, como é que se diz, não funciona. Veja só, nós temos, a não ser para os antirretrovirais, né, que funcionam, nós precisamos muito de um antiviral. E não é só, precisamos para a Covid e precisamos para, como é que se diz, outros vírus, né, que nos coisa. Até para a gripe nós precisamos de antivirais. Não é fácil. Felizmente que naquela pandemia de H1N1, nós tivemos o Tamiflu. Infelizmente, não se conseguiu para o coronavírus, não tem para nenhum coronavírus, infelizmente. Eu espero que a ciência e a indústria farmacêutica, como é que se diz, aposte muito nisso e estude muito para que tenhamos um antiviral, um anti-SARS-CoV-2. Mas, nesse momento, não temos. O que funciona é a terapia de suporte, de apoio,
o uso, aquele estudo muito bonito de caso controle do uso do corticosteroide no curso do internamento, como melhora o paciente, aquilo se mostrou que salva vidas, não é que trate o vírus, é que melhora as condições de resposta do organismo. Então, gente, vamos largar esse negócio de kit precoce. Aliás, como diz um grande professor meu, tratamento não pode ser precoce. Tratamento tem que ser oportuno. Você tem que ter a oportuno. Não existe tratamento precoce. O que existe é o tratamento oportuno, dado na hora certa e correta. Verdade. E em vigilância, a oportunidade é tudo, viu, gente? Por isso que a gente vive pedindo, passem as notificações o mais rápido, dê retorno das investigações, porque a oportunidade realmente é tudo. Nutrimácio agradece, professora, os esclarecimentos, e Trícia faz algumas colocações, agradecendo também a participação da senhora e agradecendo a minha participação. Alguém mais tem alguma Você pergunta? foi realmente uma mediadora que eu adorei. Eu já gosto dessa menina, e a Cione, eu acho que todo mundo fica maçarina. Mas a Cione, a Aline foi assim, muito boa como mediadora. Lembrou de tudo, complementou. Complementou, foi muito bom. Viu? Vivi está aí, ó. Vivi não falou, mas ela está aí, ó. Estou vendo. Os meninos estão todos, o grupo todo de apoio à pesquisa aqui na CESAL, com certeza está aqui, Pro. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Que a gente está chegando no horário já, e a gente quer agradecer demais a participação de vocês. Esse espaço que o DIPLAN disponibilizou, né, para a Diretoria de Vigilância em Saúde, a disponibilidade da professora Glória, de estar sempre presente. Eu já disse que é dever de ofício, viu? Minha vida toda foi no serviço público, eu aprendi muito de saúde pública, de vigilância, de saúde coletiva, é dever de ofício passar para adiante, né? É dever de ofício. Viu? E ela fala isso sempre, viu? Sempre repete esse dever de ofício de todos. Dever de ofício, tem nada que me agradecer, é meu dever e ponto. Obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, né? A alegria de estar juntos, apesar de ser num momento tão difícil da vida nacional, viu? Da vida do mundo. Viu? Obrigada. Também vai fazer uma fã. Ganhei fã, viu? Tem gente aqui que diz que é minha fã. Não sei quem é, porque está escrito CESAL, e tem vários CESAL, então não sei quem é. Aline, eu acho que foi Alce. Abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto de despedida, registrar o encontro. Quem puder ligar a câmera, para a gente poder ver as carinhas de vocês que participaram. Estou tentando abrir aqui. Rapidinho, só para a gente tirar uma foto. Né? Podendo, nós acabamos que nos encontramos dessa forma, né? Agora. Então, é assim que a gente acaba registrando. Tem duas Ana Paula. Tem. Vivi. Ana Paula da Vigilância Epidemiológica está ali. E Ana Paula também do DAS, a colega que já foi residente de saúde da família, né, Paula? Perguntando um bocado. Saí perguntando um bocado. Que bom, Ana. Obrigada. Comentários pertinentes, viu? Eu sou perguntadeira, eu pergunto mesmo. É bom. A foto já está registrada, Aline. Obrigada aí pelo espaço. Gratidão a todos, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Bom final de semana, viu? Para nós todos. Se cuidem.